TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Câmara Campinas ao vivo. Agora são 16 horas e 4 minutos. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde o vereador Luiz Rossini se prepara para dar início à reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Câmara de Campinas. Lembrando que ainda por conta da pandemia de coronavírus, essa reunião ocorre de forma remota, com os convidados de forma online nesta reunião, mas você aí de casa pode participar, mesmo que não presencialmente aqui com a gente no plenário, enviando as suas perguntas, seus comentários pelos seguintes canais, pelo e-mail comunicacal@campinas.sp.leg.br ou ainda pelo WhatsApp, que é 19 97829 3776. Vamos acompanhar. Boa tarde. Estamos iniciando a 4ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas. Conosco, já presentes na reunião, a vereadora Mariana Conte, que é membro da comissão, e também o vereador Paulo Gaspar, também membro da comissão. E teremos como convidados nessa reunião o Flávio Forte Stênico, que é assessor da Secretaria Executiva do consórcio PCJ, a quem a gente já agradece aí a presença e ter aceito o convite, né, para falar do tema que nós vamos abordar hoje. Também o Sidney Furtado, que é diretor da Defesa Civil, também agradeço a presença, e Oswaldo Kaise, que é o subprefeito de Barão Geraldo, né? Deve entrar ao longo da reunião conosco também o Francisco Laos, que é o secretário executivo do PCJ. Rapidamente, dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, e um dos temas que tem sido recorrentes, né, para reflexão, debate de todos os países é a mudança climática e as consequências das mudanças do clima em todos os países, em todas as regiões, né? E é um pouco isso que a gente vai abordar hoje. Nós iniciamos um período novamente chamado de estiagem, onde também em função das mudanças do clima é um período em que há pouca precipitação pluviométrica, as chuvas se rareiam, e isso obviamente isso traz consequências para a nossa região. E para falar um pouco das preocupações, inclusive das projeções sobre a questão da estiagem, seca, ausência de chuva no nosso município, é que nós chamamos essa reunião, essa discussão no meio ambiente, para entendendo um pouco o cenário que se avizinha, saber que medidas, que ações devem ser adotadas pelos municípios para enfrentamento dessas consequências, que envolve desde o risco de desabastecimento de água e também, na outra ponta, uma ameaça que é cada vez maior, que são das queimadas, né? Os incêndios que acontecem com muita intensidade nesse período. Então, a ideia, o tema vai ser esse, e nós vamos fazer na seguinte dinâmica. Primeiro eu vou passar a palavra para o Flávio, do PCJ, que vai dar um panorama, né, como é que o consórcio PCJ está vislumbrando esse momento, essa situação. Na sequência, o Sidney Furtado vai falar um pouco, né, do programa de estiagem que já está em curso, as medidas adotadas aqui no município e também na nossa região para principalmente combater e prevenir as queimadas. E, na sequência, o subprefeito de Barão Geraldo também vai falar de algumas ações que estão sendo adotadas no distrito de Barão Geraldo, que tem sido palco já de queimadas. Depois a gente abre para os vereadores poderem fazer as suas considerações, questionamentos, e aí a gente faz um bate-papo, tá bom? Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, eu já quero passar a palavra para o Flávio aí, para ele poder fazer a sua apresentação. Obrigado, Flávio.
Eu que agradeço, Rossini. Gostaria aqui também de cumprimentar os demais participantes aqui da nossa roda de conversa, né, a respeito desse tema tão importante, aqui em nome da presidência, da Secretaria Executiva do Consórcio PCJ, estendo os cumprimentos aos demais vereadores e gostaria de agradecer ao Rossini, né, então, pelo convite para estarmos abordando aí um tema tão importante, principalmente nos dias de hoje. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui com vocês uma apresentação que o Rossini pediu para que a gente fizesse. Vocês estão vendo já, Rossini? Sim. Tá, obrigado. Então, dando início aqui, nós vamos trazer um pouco um panorama aí sobre a situação hídrica aqui nas bacias PCJ, principalmente esse cenário 2021, né? O que a gente está vislumbrando aí com a avaliação dos dados climáticos, né? O comportamento das chuvas e dos volumes dos nossos principais mananciais. Antes de darmos início a uma abordagem mais específica, eu gostaria de trazer aqui para todos como que funciona, né, a estrutura hidrográfica da nossa bacia. Então, nós temos aqui as bacias PCJ, ela é composta por 3 subbacias hidrográficas, a do rio Piracicaba, destacada de cinza, um pouco acima, a do rio Capivari, destacado de laranja, no meio, e a do rio Jundiaí, destacado de amarelo, né? Então, essas são as 3 bacias que compõem aí as bacias hidrográficas do PCJ. Vocês podem observar que todos os nossos rios, eles são afluentes do rio Tietê, pela margem direita, né? E as vazões, né, os cursos d'água, eles correm, eles escoam pela nossa bacia do sentido direito para o sentido esquerdo. Então, as nossas nascentes estão localizadas ali. Flávio, isso que você está falando está aparecendo no slide ou não? Que tem um slide aqui que está uma tabelinha. Não, o meu está aparecendo o slide, vocês não estão vendo? Eu pus aqui na versão apresentação. Deixa eu... Olha. É que, assim, se eu entendi, você estava mostrando que, inclusive... Isso, eu estou mostrando o mapa da nossa bacia, vocês não estão vendo? Não tá. Tá num slide que tem dados... Ah, peraí, deixa eu tentar compartilhar de novo, às vezes ele não puxou a tela certa. Vamos ver agora. Ah, sim, agora entrou. Agora entrou? Tá. Agora sim. Deixa eu pôr na versão apresentação. Agora vocês estão vendo o mapa, né? Sim, agora sim. Perfeito. Então, se me permitem iniciar novamente, eu vou só apresentar o mapa, porque é importante que todos tenham ciência, né, de como funciona, né, a hidrologia da nossa região. Então, aqui é o mapa da nossa região, né, das bacias PCJ. Vocês podem observar que ela fica na porção ali centro-leste do estado de São Paulo, divisa ali com o sul de Minas Gerais. A nossa bacia hidrográfica, ela tem a participação ali da bacia do rio Piracicaba, que está destacado de cinza, a bacia do rio Capivari, que está destacado de laranja, e a do rio Jundiaí, destacado de amarelo. Vocês podem observar que todos os nossos rios, eles são afluentes do rio Tietê pela margem direita, e o sentido de escoamento das nossas águas, ela é do sentido de que vocês estão olhando o mapa, do sentido direito para o sentido esquerdo. Então, as nossas nascentes, elas estão localizadas ali na região de Itupeva, Extrema, né? Ali no sul de Minas, Camanducaia, Joanópolis, que é onde estão os reservatórios do Sistema Cantareira, e elas vão ali no sentido da barragem ali de Barra Bonita, ali no sentido de Santa Maria da Serra. E aqui, destacado de vermelho para os senhores, está o tão conhecido Sistema Cantareira, né? O Sistema Cantareira, ele é um manancial pertencente às bacias PCJ, mais especificamente nas regiões de montante, ali de cabeceira da bacia do rio Piracicaba, e grande parte da água armazenada ali nesses reservatórios do Cantareira, elas são transferidas para abastecer a região metropolitana de São Paulo, né? Em aproximadamente 9 milhões de habitantes. Em função dessa reversão de água, essa transposição para abastecer a região metropolitana de São Paulo, que se encontra em outra bacia hidrográfica, né, a bacia do Alto Tietê, nós temos uma certa limitação da disponibilidade hídrica da nossa região. Isso é constatado na tabela a seguir, que vocês veem.
Então, as bacias PCJ, elas possuem uma disponibilidade hídrica bastante limitada. E o crescimento populacional e industrial, frente a essa disponibilidade constante, denota uma tendência de contínua redução da quantidade e qualidade de água disponível por habitante ano. Eu trouxe essa planilha aqui, que é de 2018, porque ela tem os relatórios de situação, eles remetem de 5 em 5 anos. Então, eu peguei essa daqui de 2018, porque a gente pode observar que lá em 2013, a nossa disponibilidade hídrica ela era de 1.027 metros cúbicos habitante ano. Aí, em 2014, reduziu um pouquinho, 2015 reduziu mais um pouquinho, em 2017 nós já estávamos com 980, né, metros cúbicos habitante ano, e hoje, agora, no último relatório, que seria aí 2021, os números que constam já são 961,3 metros cúbicos habitante ano. E o que se justifica essa redução da disponibilidade hídrica é aquele slide anterior, né? Uma parcela substancial da nossa disponibilidade hídrica é revertida para abastecer a região metropolitana de São Paulo, e o constante crescimento urbano industrial da nossa região vai denotando essa diminuição da disponibilidade hídrica. Por isso a importância, né, de ações em prol da construção de reservatórios, uso sustentável da água, né, que o consórcio PCJ sempre defende, para que a gente continue aí tendo condições de garantir o abastecimento para a nossa região, que ela é pujante, né, tanto economicamente, industrialmente, e quanto ao número de população. Se nós olharmos aí o que a ONU estabelece como padrões mínimos, né, de disponibilidade hídrica, nós podemos observar que nós vivemos em uma situação de estresse hídrico crônico, né? A disponibilidade hídrica da nossa bacia, como vocês viram, né, ela está em torno aí de 961 metros cúbicos habitante ano, enquanto a ONU diz que uma disponibilidade menor de 1.500, ela já é crítica, né? E em situações de estiagem, a gente acaba chegando aí a valores próximos de 408 metros cúbicos habitante ano, né? Então, é uma situação de disponibilidade hídrica crítica. E, então, isso faz com que nós estejamos sempre atentos, né, à questão das chuvas, que é o que nos remete à reunião de hoje, né? Como que está a situação hoje, né? O comportamento dos nossos mananciais. E aí é que a gente consegue observar alguns dados já um pouco preocupantes, né? Nós realmente, os números mostram isso, né? Nós realmente já estamos tendo chuvas bem abaixo do esperado já fazem 4 anos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, em 2017, choveu ao longo de todo o ano aqui na região das bacias PCJ, principalmente, né, nas regiões de cabeceira dos nossos mananciais, 14% abaixo do esperado. Em 2018 choveu 20%. Enfim, nos últimos 4 anos nós tivemos uma média aí de 18% menos chuvas do que o esperado. E para esse primeiro trimestre de 2021, as chuvas elas seguiram essa mesma tendência. Então, os meses aí de janeiro, março, abril, que são meses, né, que historicamente chove mais, são os meses onde as chuvas acabam recuperando, né, os mananciais. Esses 3 primeiros meses nos apresentaram aí chuvas 20% abaixo do esperado, né? Então, essa tendência do primeiro trimestre ela foi marcada por uma escassez de chuvas e uma baixa recuperação dos nossos mananciais. E com destaque, aí no caso, a gente pode observar os meses de abril e maio, que eu chamo a atenção dos senhores, né? Que já é aí o segundo trimestre do ano, já existiam, né, as previsões aí que reforçavam a ocorrência do Laninha, né, que é o esfriamento das águas do Pacífico, que ocasionam menos chuvas aqui na região sul e mais na região central aqui do sudeste, onde está a nossa bacia, né? Então já se esperava-se menos chuvas, né, do que o recomendado para o segundo e terceiro trimestre desse ano. E a gente já consegue observar que os primeiros meses do segundo trimestre já mostram isso, né? O mês de abril, por exemplo, aí agora eu chamo para que vocês olhem a planilha do Excel, o mês de abril nós tivemos apenas 9 milímetros de chuva, isso significa
praticamente 90% menos chuva do que era esperado para o mês. E o mês de maio também já seguiu essa tendência, choveu um pouquinho mais, né? Deu 37 milímetros de chuva aí nas regiões de cabeceira, mas nós tivemos aproximadamente aí 52% menos chuva do que o esperado. Então, no acumulado do ano aí, de janeiro até o final de maio, a gente está aí com 30% menos chuva do que o esperado para o ano, né? Então, essa tendência aí de chuvas abaixo do esperado, ela já vem ocorrendo, infelizmente, aí se confirmar esse ano aí, já estamos indo para o 5º ano, né, de chuvas abaixo do esperado. E isso reflete diretamente nos volumes armazenados do sistema Cantareira, né? Então, que é o nosso principal manancial, é a caixa d'água da nossa bacia, né? Então, a gente consegue observar aqui a evolução, né, do volume útil do sistema Cantareira aí ao longo dos anos. Então, esse gráfico ele traz lá desde 1982 esse comportamento do Cantareira, né, que ele é cíclico. Então, nos períodos de chuva ele se recupera, nos períodos de estiagem ele reduz. Nós conseguimos observar ali os anos de 2014, 2015, né, 2016, que foi o período da crise hídrica, onde o Cantareira ele chegou aí no seu volume morto, né, o volume estratégico, e a gente pode observar que desde então o Cantareira ele não conseguiu se recuperar tudo que nós desejávamos, né? Ele tem estado aí em níveis abaixo do que é o recomendado, e essas chuvas que nós estamos verificando para esse ano de 2021 vem constatando isso, né? Então, no dia de hoje, né, o dia 7 de junho, o sistema Cantareira está com apenas 47% do volume armazenado. Então, aqui nesse gráfico tem o dado do dia 2, né? No dia 2, o sistema Cantareira, no dia 2 de junho de 2020, que foi o ano passado, Cantareira estava com 58%. E nós estamos hoje, né, no dia 7/6, com apenas 47% do volume armazenado, ou seja, nós estamos aí com aproximadamente 10%, né, menos água do que o ano passado, e o recomendado, né, seria nós iniciarmos o período de estiagem com valores aí na ordem de 65% a 70% de volume armazenado. Então, aí a gente traz o sentido de alerta aos municípios da região, né? Principalmente aqueles que não estão, que não têm suas captações nas calhas dos rios, que são, de certa forma, regularizados pelas vazões do Cantareira, porque realmente nós estamos iniciando aí o período de estiagem, o período seco, com um volume 10% abaixo do que o ano passado e bem aquém do que é o recomendado. Isso também é a causa das vazões de afluência do sistema Cantareira, que estão bastante baixas também. As vazões de afluência são as águas que entram no Cantareira, né? Então, que vem lá das nascentes, região de Extrema, de Camanducaia, o sul de Minas, né? A bacia de contribuição do Cantareira. E as chuvas que têm ocorrido abaixo do esperado fazem com que menos água entre no manancial. Então, nós podemos observar aí a linha verde, é a média histórica, né? O que costuma entrar de vazão na média histórica, dentro dos reservatórios do Cantareira, e a linha azul, ela era, então, como vocês podem observar, ela era, então, a pior situação que nós havíamos registrado na série histórica, que foi em 1953. Em 2014, que foi o período da grande crise hídrica, nós tivemos o pontilhado vermelho, que foi abaixo do que o registrado em 53. E nós podemos observar agora, de amarelo, como estão essas vazões de afluência ao longo desse ano. Então, a gente pode observar que nos meses de janeiro, fevereiro e março até teve uma entrada de vazão um pouquinho acima do que a registrada nos períodos mais críticos, né, que foram em 53 e 2014, mas estamos bem aquém do que o recomendado, né, que seria ali a linha verde. E os meses de abril, maio e junho, já intensificando aí o período de estiagem, as vazões de afluência ao Cantareira realmente elas estão bastante baixas, né? E aí a nossa preocupação, porque nos próximos meses as chuvas, elas historicamente, elas tendem a ocorrer em menor volume nas bacias PCJ, né?
atingindo o ápice aí do período seco de estiagem entre os meses de agosto e setembro. Então, nós temos aí meses aí bastante secos para passarmos aí até que venham novamente os períodos de chuva. Então, por isso, essa questão do alerta, né, do consórcio PCJ aos municípios para que eles realmente façam ações de contingenciamento para que a gente consiga superar esse momento sem grandes problemas severos aí de abastecimento. Eu trago aqui para vocês também uma planilha de informação das vazões que estão sendo liberadas. Então, para as bacias PCJ hoje estão sendo liberados aí 10 metros cúbicos por segundo de vazão, que é a vazão média estabelecida para o período seco, lembrando que ele começou a valer, segundo a outorga do Cantareira, ele começou a valer agora 1º de junho, então está sendo operado pelas regras do período seco, o que permite a liberação de vazões na média aí para as bacias PCJ em torno de 10, então vocês podem observar ali no reservatório Jaguari-Jacareí, está sendo descarregado 1,5 e do Cachoeira Atibainha 8,5, né? Então, somando aí os 10 metros cúbicos para as bacias PCJ. E para a região metropolitana de São Paulo, por meio da transposição, né, está sendo liberado hoje em torno de 20 metros cúbicos por segundo. Lembrando aí que estamos na faixa de operação do mês de junho de atenção e o período hidrológico seco. Então, são alguns dados aí para contextualizar um pouco essas vazões de retirada do Cantareira. E aí, depois a gente pode até abrir depois para um diálogo, um debate, como o Rossini mencionou, né, uma roda de conversa, um bate-papo com todos os participantes, né? Mas o consórcio PCJ, ele recomenda uma série de ações e diretrizes, tanto que podem ser executadas pela população em geral, como pelos gestores públicos, né? Para que a gente consiga contornar essas situações, né? A gente sabe que a nossa bacia hidrográfica ela é de estresse hídrico crônico, nós temos uma concentração populacional bastante grande, os nossos rios eles não têm uma disponibilidade hídrica tão grande, então como os dados já apresentados, então são necessários ações aí de uso racional da água pela população, na questão do consumo doméstico, aí ações de você estar instalando redutores de vazão nas residências ou a troca de sistemas hidráulicos, estar atento a possíveis vazamentos, como uma série de diretrizes de políticas públicas mesmo, né? Como a questão aí de fazer incentivos a legislações ambientais, onde você incentive a utilização de cisternas, captação de água de chuva, próprias ações mesmo em âmbito regional de construção de reservatórios, que é importante. Os dados mostram que a nossa bacia ela necessita, né, de reservatórios para que a gente continue garantindo o abastecimento e o crescimento da região, entre outras inúmeras ações que depois a gente pode conversar aqui com os envolvidos, que depois a gente pode estar apresentando, por exemplo, a questão na área rural, como a gente vê nas imagens aí, de você fazer aquelas cacimbas, né, onde você armazena a água da chuva na área rural, isso faz com que ocorra a recarga do lençol freático, você minimiza os problemas de erosão, de assoreamento dos cursos d'água. Então, são uma série de ações aí estruturais e não estruturais que podem ser executadas no âmbito aí dos municípios para que a gente torne aí as nossas cidades um pouco mais resilientes aí à ocorrência desses eventos climáticos extremos. Então, eu acredito que era isso, Rossini. Eu estou à disposição aí para o debate, para estar fazendo complementações da minha fala e vou dar agora a palavra para os demais participantes, tá bom? Ok. Obrigado, Flávio. Eu acho que já foi importante você passar esse panorama, né? E demonstra a preocupação que a gente tem que ter nesse aspecto com relação ao abastecimento. Depois a gente pode explorar um pouco mais aí as propostas que você traz pelo PCJ. Mas além dessa preocupação com relação à segurança hídrica, disponibilidade de água, a estiagem causa outros problemas. E para falar de um deles, eu quero já passar a palavra para o Sidney Furtado, que é o diretor da Defesa Civil, que já está colocando em curso aí o programa Operação Estiagem aqui no nosso município. Obrigado, Sidney. Sua palavra. Obrigado, vereador Rossini. Obrigado a todos, a vereadora Mariana Ponte.
a todos os participantes aí pelo evento. Eu gostaria de enfatizar a Operação Estiagem, ela tem um caráter anual, ela foi instalada agora dia 1º de junho na região metropolitana, como todos os 20 municípios que compõem a região metropolitana. É uma resolução do Estado que estabelece uma série de procedimentos e de monitoramento diário das 20 cidades no que tange aos efeitos da estiagem, como se minimizar. Uma das principais ações, todas as 20 cidades ganharam uma estação meteorológica, isso com apoio, inclusive, do CIAGRO, do IAC, e a partir desse monitoramento é feito o acompanhamento diário dos índices de umidade relativa do ar e também a disseminação de alertas de baixa umidade relativa do ar e também existe um projeto que foi aprovado pela GENCAMP para a aquisição de um radar meteorológico que foi aprovado pelo Conselho dos representantes, os prefeitos da região. Está em tramitação esse projeto aqui na GENCAMP, inclusive hoje tivemos uma reunião sobre esse projeto e estamos pensando em retomar isso, a GENCAMP com a Unicamp, porque será operado pela Unicamp, especificamente pelo CEPAGRE. Então, esse projeto está avançado, está num projeto bastante significativo. E o que isso tem a ver com a estiagem? Tem tudo a ver, tudo que for para controle climatológico, meteorológico, ele tem a ver com a nossa, principalmente um raio de 60 quilômetros que nós temos para a área de monitoramento. Isso vai ajudar bastante. O que nós temos aqui, especificamente aqui na cidade de Campinas, o ano passado, no mês de maio, nós tivemos 47 focos de incêndio, isso registrados pelos satélites do INPE. Esse ano, nós estamos com registro de 29 ocorrências. Então, o ano passado, foi um ano extremamente atípico, foi muito complicado o ano passado. E também, agora, no mês de julho, nós estamos com dois registros. E também os níveis de estado de atenção, também, eles estão menores do que em relação ao ano passado. Estado de atenção, a umidade abaixo de 30%. E a nossa grande preocupação é a questão do enfrentamento, a questão da pandemia. A pandemia nos preocupa muito do ponto de vista dos problemas respiratórios, que hoje pode levar várias pessoas a procurar os centros de saúde, os hospitais, e de se tentar minimizar esses efeitos. Diariamente é feito monitoramento por satélites, todos os satélites do INPE, uma equipe faz esse monitoramento, esse acompanhamento, e diferente muito do que existe, às vezes, a discussão entre o INPE e o governo federal, se o registro aumentou ou diminuiu, aqui, obrigatoriamente, qualquer registro que o INPE faz, é obrigatório ter uma vistoria no local, até para constatar se aquilo é fato ou não é fato. Então, é algo que tem dado resultado desde 2018. Isso você melhora as condições de verificação da área que foi queimada, e o meio ambiente, as secretarias de meio ambiente têm condições de fazer uma verificação, uma notificação, enfim, aquilo que for necessário para remediar aquilo que já aconteceu. Isso tem dado um resultado extremamente positivo de forma preventiva, porque não fica impune, vamos dizer assim, qualquer foco que seja registrado. É como se fosse um registro de uma penalidade, uma multa de radar. Quer dizer, tem uma foto do local e você consegue. Nós também temos utilizado drones, se necessário for, para fazer o dimensionamento dessa área. Isso tem sido feito. A preocupação maior nossa é a questão da saúde pública. Essa é a nossa preocupação. Tem uma vertente extremamente preocupante, a questão do transporte de produtos perigosos. Nós temos aí 70% praticamente do que é transportado aqui para a nossa região é líquido inflamável. E nós temos aí isso que o Flávio acabou de citar, quer dizer, nós temos um manancial extremamente rico e perigoso que pode, de repente, ter um acidente com um caminhão com 30 mil litros de combustível e você simplesmente ter uma paralisação de todo o sistema de abastecimento de água.
Isso é algo extremamente preocupante, tem caído de forma significativa o índice de acidente, mas isso não representa nenhum fator de alento, porque você pode ter um acidente que pode ocasionar. Nós tivemos um acidente em 1998, em Araras, que nós tivemos aí 54 mortos no local. Um caminhão de produto com álcool atingiu 2 ônibus e 54 pessoas morreram no local, e todos os corpos tiveram que ser trazidos para Campinas. Então, Campinas, na realidade, ele é o grande centro de atendimento a respostas aos grandes desastres, e isso sempre era uma preocupação de toda a região. Você não consegue mais trabalhar isoladamente hoje uma questão de uma cidade. A água é exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, em 2016 nós tivemos aquele tornado ou microexplosão, como alguns denominaram. Campinas não conseguiu estabelecer o decreto de situação de calamidade pública ou situação de emergência. E não é porque a prefeitura não conseguiu, é porque não havia elementos na legislação para que se estabelecesse o rito, para que se estabelecesse efetivamente a legitimidade, a homologação ou reconhecimento do Estado ou do governo federal. Então, esse é um grande dilema, inclusive na área de abastecimento público também. Quer dizer, o que é um indicador para uma decretação de uma situação de emergência ou estado de calamidade pública nos diversos municípios aqui da região? Quer dizer, qual é o parâmetro que nós temos para, de repente, uma cidade, entre as 20 cidades ou de todas que são ligadas ao PCJ, para que se tenha efetivamente um indicador para falar: a minha cidade está em situação de calamidade pública. Então, são fatores que é importante que, nesse momento em que se traz toda essa discussão sobre a preocupação de uma contingência da estiagem, é que cada município consiga fazer esse dimensionamento, essa avaliação, qual é a capacidade de resposta que ele terá para enfrentar. Eu fiquei um período na Bahia, quando teve a grande seca. Nós fomos ajudar a monitorar 242 municípios pelo governo federal, e era uma situação muito caótica, uma situação difícil para você levar carro-pipa, você levar toda a infraestrutura para as diversas 242 cidades que decretaram uma situação de emergência. A região de Campinas é diferente. O êxodo que nós teremos nas indústrias, quer dizer, o que nós teremos de comprometimento, principalmente a área industrial, será significativo. Então, na realidade, o que nós temos que ter esse monitoramento de forma muito constante, é o que nós chamamos aqueles planos de continuidade de negócio, quer dizer, que as empresas possuam esse plano de continuidade de negócio, prevendo que, de repente, pode ser que aconteça uma situação extrema e você tenha que adotar situações emergenciais. Eu diria que esse ano, do ponto de vista, está chovendo mais, não na área de reservatório, mas do ponto de vista da estiagem, a diminuição de focos de incêndio também tem sido significativo. Quer dizer, nós temos a média de 15 dias, você tem pelo menos uma chuva localizada, e isso tem dado um auxílio muito significativo. A estiagem, para nós, a chuva tem que ser abaixo de 5 milímetros, ela para nós consideramos que não afetou em nada a estiagem. Mas qualquer chuva, qualquer garoa, ela acaba representando um fator significativo para toda a nossa região. Nos preocupa o mês de agosto. O mês de agosto, tradicionalmente, é o pior mês, é o mês mais seco, iniciando o começo de setembro, onde nós temos aí os índices de umidade, eles chegam até os índices de emergência, a 11%, ele chega até a 11%, e aí começa efetivamente o outro ciclo, que nós chamamos o ciclo dos temporais, que é a transição de estação, que é a preocupação que nós temos efetivamente quando você tem a perspectiva dos vendavais, até tornados, que é a transição de estação, quando é algo que não é muito bem definido do ponto de vista ali climático ou meteorológico, e de repente você pode ter um problema localizado, como já aconteceu nos meses de maio e meses de transição de estação.
Então, o monitoramento pela Defesa Civil, hoje nós aqui, especificamente na cidade de Campinas, são 28 servidores que trabalham 24 horas, fazendo o revezamento de todo esse monitoramento. Cabe lembrar que a Defesa Civil não combate incêndio. Há um engano muito significativo nas pessoas. Por que a Defesa Civil não foi combater incêndio? Porque não é missão constitucional dela. Ela não tem essa atribuição. Isso é atribuição do Corpo de Bombeiros e sempre que necessário será dado o apoio de veículo, abastecimento da Sanasa ou de qualquer outra repartição pública aqui da região. Então, nós temos essa incumbência de dar esse suporte. Esse suporte foi cedido, inclusive, especificamente aqui para Campinas, uma viatura, uma unidade de apoio com 400 litros, que é um tanque de 400 litros, que ele serve como apoio, principalmente quando se realiza as vistorias preventivas, você tem pelo menos um primeiro atividade de combate ou de apoio ao Corpo de Bombeiros. Aliás, são essas mesmas viaturas que estão apoiando na desinfecção hoje das ILPIs, das áreas focadas na área da pandemia, no controle da pandemia, terminais de ônibus e várias outras repartições públicas. Então, à medida que elas não estão sendo utilizadas para esse tipo de vistoria, elas também servem para fazer esse monitoramento, na realidade, fazendo essa atividade nos demais órgãos. Nós iniciamos também um projeto muito interessante esse ano, que é o CIGEL, que é da Fiocruz, que é um sistema de uma plataforma que nós estamos adotando. Quando um agente, uma equipe está vistoriando uma área que incendiou ou uma área propensa a incêndio, que ele faz uma vistoria, ele também faz o registro dos animais. Inclusive, se ele encontrar um animal morto, ele já faz a foto desse animal. Isso já é enviado nessa plataforma que vai para a Fiocruz, vai para o Ministério da Saúde, vai para a Secretaria de Estado e vai acabar na Secretaria Municipal de Saúde. É um sistema de vigilância muito interessante, porque a ideia é que se envolva efetivamente uma comunidade que more próximo a uma reserva, próximo a uma área, e que o que nós trabalhamos é para melhorar a vigilância para futuras epidemias. Então, vários locais onde isso tem sido utilizado, sem a participação comunitária, isso não vai acontecer. Então, ele está prevenindo o incêndio, ele está monitorando, mas ele também, se ele encontrar alguma normalidade, de ter um macaco morto, alguma anormalidade tem no local. Pode ser do incêndio, pode não ser, mas ele emite um alerta para a prevenção. Então, são ações que nós estamos tentando fazer de forma articulada com os diversos setores. É uma luta em glória, eu vou falar para vocês, é uma luta em glória. Você fica anos e anos e anos trabalhando nessa questão para evitar os focos de incêndio e me parece que ela sempre, nunca é suficiente. O que nós temos observado, tradicionalmente, são limpezas de terreno. Não existe aquela questão do incêndio que foi acidental. Ele não existe. Ele, normalmente, finais de semana, há uma proliferação desse tipo de coisa. O que se observa foram áreas que foram limpas e efetivamente às vezes a limpeza faz parte do processo de limpeza, a queima, e isso tem causado muito transtorno. O que nós temos como preocupação, as áreas de APA, as áreas de proteção ambiental, é o foco de preocupação da Defesa Civil. Quer dizer, como nós temos aí em torno de 86 áreas que são catalogadas como áreas de preocupação, maior parte na região das APAs, Mata Santa Genebra, a Mata Santa Elisa, que são áreas praticamente urbanas e onde você tem uma preocupação. Fizemos 2 treinamentos de prevenção e combate a incêndio agora com o Corpo de Bombeiros, incluindo equipes do Exército Brasileiro, e isso está se ampliando muito no sentido de que você precisa ter equipes para apoiar o Corpo de Bombeiros numa situação adversa. Eu acho que, do ponto de vista da operação estiagem, ela é diferente da operação corta-fogo. O corta-fogo ela tem um foco muito forte na questão dos incêndios. A operação estiagem ela tem um foco
na questão da saúde, a questão da baixa umidade, da baixa temperatura. Quando você tem uma baixa temperatura, abaixo de 13 graus, você emite um alerta, principalmente para a Secretaria de Assistência Social, para que se possa desenvolver ações para moradores de rua, aquilo que for necessário. Quando a alta temperatura também é outra emissão de alerta. Então, como eu já disse, hoje nós temos aí esse quadro de servidores 24 horas monitorando tudo o que possa representar uma preocupação. Gostaria também, para encerrar minha fala, saiu recentemente uma instrução normativa 36, de 4 de dezembro de 2020, é uma instrução normativa que estabelece critérios para reconhecimento federal para a situação de calamidade pública ou situação de emergência. Então, é muito importante para quem está lidando com a questão do abastecimento público, que na hora que a situação adversa se concretizar como algo sério, o prefeito ou os prefeitos terão que decretar uma situação de emergência e ele tem que seguir o padrão, o rito estabelecido pelo governo federal. Então, eu acho que não é algo simples. A gente fala, muitas vezes não conseguem fechar a conta, porque o planejamento, muitas vezes, não foi adequado. Então, esses números, esses indicadores, eles são importantes na hora da elaboração de um relatório, para que a gente possa falar o seguinte, aqui, efetivamente, nós estamos vivendo uma situação de emergência. Qual é o padrão desejável para um prefeito ter a segurança jurídica para que não haja nenhuma implicação depois com o Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa, enfim, para a sociedade em geral. É um processo muito importante e que muitas vezes ele é relegado. Então, para vocês terem uma ideia, quando nós tivemos em 2016 o tornado ou a microexplosão em Campinas, para você conseguir o reconhecimento ou até a homologação, precisava de um índice de danos em torno de 110 milhões. Se você não tivesse esse índice, você não conseguiria essa homologação. Então, você precisa de indicadores econômicos muito plausíveis para você ter esse tipo de situação. Então, é algo que muitas vezes a Defesa Civil, em vários municípios, não é tratada com o devido respeito, no sentido de que ela tem que acompanhar, ela tem que monitorar, ela tem que estar junto com os órgãos ambientais, no sentido de que haja esses parâmetros, e é o que nós chamamos, o nosso trabalho ele é invisível, você não consegue ter a dimensão da visibilidade e da importância, mas ele é muito importante no sentido de dar toda essa segurança, e o que é mais importante, dar efetivamente a assistência à população, não ter algo improvisado. Eu espero que essa operação estiagem, ela será, pelo menos são os indicadores que nós tivemos há uns meses atrás, nós reunimos todas as regionais para uma questão da previsão meteorológica. O ano passado foi muito atípico, foi um ano muito atípico em todos os sentidos. Para a questão dos incêndios, mesmo uma chuva às vezes de 5, 7 milímetros, 10 milímetros, para nós ela tem um efeito muito importante. Não é o caso para os mananciais, mas para nós ela reflete. E a nossa expectativa é que talvez seja mais tranquilo do que o ano passado. O ano passado, e os números, pelo menos em maio, refletem isso. Foram 29 para 47 o ano passado. Tá? Em abril do ano passado, nós já estávamos com 54, o índice de focos, enquanto que esse ano estava com um número bem mais baixo, e isso é o que nós estamos trabalhando com esses indicadores. Eu não sei se é isso, a grosso modo, é isso que eu quero colocar. As 20 cidades estão monitorando a baixa umidade, isso é feito um mapa diário, às 17 horas sai um mapa do índice de umidade relativa do ar de todos os 20 municípios, e aí temos essa preocupação dos incêndios como primordial nesse momento, mas nunca deixamos e não deixaremos de nos preocuparmos com a questão dos mananciais, porque esse é o que vai ocasionar o grande desastre do ponto de vista de reparação, e você tem que ter um planejamento mais adequado. Era isso que eu gostaria de falar, agradeço a todos. Ok, Sidney, eu acho que foi importante. Eu também concluí algumas coisas, depois eu quero fazer alguns questionamentos, mas eu já vou passar para o Oswaldo Kaisi, subprefeito de Barão. Eu acho que dos 29 focos, eu acho que grande parte deles foi em Barão Geraldo, né? A ponto da subprefeitura estar desenvolvendo uma campanha lá
de prevenção à queimada. Então, já passo para o Kays e para ele também poder aí fazer um pouco a sua apresentação. Obrigado por ter aceito o convite, Kays. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradeço ao convite do vereador Rossini, a pessoa de quem eu cumprimento os vereadores e vereadoras que participam dessa reunião, o Flávio, o Sidney e as pessoas que acompanham pela TV Câmara. Falando um pouquinho de Barão Geraldo, nós temos uma área de cobertura vegetal bastante grande, somos privilegiados no que diz respeito à arborização. Temos uma área rural considerável aqui em Barão Geraldo e abrigamos um dos mais importantes remanescentes da Mata Atlântica, que é a Mata de Santa Genebra, administrada aqui pela Fundação José Pedro de Oliveira. Tivemos, o ano passado, 2 ocorrências bastante grandes, bastante graves aqui em Barão Geraldo, uma que atingiu 3 bairros com queimadas. Então, esse ano, a gente resolveu adiantar um pouco essa questão da prevenção e preparamos uma pequena campanha. Essa campanha ela foi montada em parceria com a Defesa Civil, o Cirilo nos ajudou bastante, a Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, o 7º GB, na pessoa do comandante Kleber Moura, nos ajudou bastante também, o Tenente Bruno, e o CONSEG de Barão Geraldo. O CONSEG é muito importante, além dessa questão da segurança física e segurança ecológica, ambiental, eles têm aquele programa de vigilância solidária que tem um alcance muito grande através dos seus tutores. Então, montamos essa dizer assim, pequena campanha, mas não me lembro de outra que tenha sido feita. Ela consiste no seguinte: nós fizemos primeiro uma recuperação, uma reforma considerável ali no acero da Mata Santa Genebra. Estamos trabalhando intensamente na abertura de novos aceros em pontos críticos, particularmente lá no bairro Vilagem de Campinas, no Bosque das Palmeiras, que tem sido bastante atingidos por essa questão dos incêndios. Então, como o Sidney estava colocando, eu acho que de todas as queimadas que, pelo menos, eu tenho acompanhado aqui no distrito, não consigo ver nenhum fogo espontâneo. A maioria é causada realmente por moradores. Essa questão da limpeza do terreno, de fazer a limpeza de poda e espera secar e põe fogo, é difícil de controlar isso. Depois que você põe fogo aí no seu quintal, passa para o vizinho, atinge áreas de pasto, enfim, é bastante complicado. Então, nós fizemos, eu tenho aqui alguns itens, preparamos placas de alerta para essa questão das queimadas, faixas, mensagens educativas e preventivas, material para distribuição em redes sociais, Facebook, WhatsApp, esse do WhatsApp bastante utilizado, como eu estava dizendo ali, pela rede do CONSEG de Barão Geraldo, tem nos ajudado bastante. Associações de moradores também têm seus grupos de WhatsApp, têm seus grupos de Facebook, têm contribuído bastante com essa questão. A colocação de cartazes em ônibus que circulam aqui em Barão Geraldo. E estamos, assim, intensificando mesmo o corte de mato e o recolhimento de galhos, descartes perigosos, assim, no sentido de serem possíveis de combustão, né? De as pessoas passarem e jogarem fogo.
Acontece o seguinte, muitas vezes é lamentável que isso aconteça, né? Principalmente nos locais onde tem muitas chácaras, né? As pessoas fazem a limpeza, corte de grama, corte de pequenos arbustos, árvores, e descartam em praças, em áreas institucionais, aquilo seca e normalmente passa alguém lá e já começa um pequeno foco de incêndio que pode facilmente se alastrar. Nosso objetivo na verdade, assim, fala-se muito em conscientização, mas eu entendo que a maioria das pessoas, pela nossa prática, elas têm consciência do perigo e do mal que as queimadas podem fazer, não só para a saúde, agressão ao meio ambiente, fauna, flora. As pessoas têm essa consciência, mas, curiosamente, só tem a consciência, não tem uma prática, né? Então, o nosso objetivo com essa campanha é induzir as pessoas a acreditar que naquilo que elas acreditam, né, essa consciência que elas têm na necessidade de preservar o meio ambiente, de cuidar da saúde, da própria saúde, da saúde dos vizinhos e da comunidade, se torne uma realidade. Então, basicamente é isso. Eu continuo à disposição aqui para qualquer esclarecimento mais específico. Quero agradecer aqui o Sidney, nos forneceu um material educativo também, alguns folhetos para serem distribuídos. O Corpo de Bombeiros também serão distribuídos brevemente. Ok? Por enquanto é isso. Muito obrigado. Obrigado, Kaise. Então, rapidamente, eu já vou passar aqui para os vereadores da comissão. Primeiro, a vereadora Mariana Conte, que também já tinha se inscrito. Vereadora, por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Eu cumprimento o vereador Rossini, que preside essa reunião, o vereador Paulo Gaspar. Cumprimento também e agradeço aqui as considerações dos representantes, do Flávio, do Sidney e do Oswaldo Kaiser aqui também. Eu quero fazer primeiro uma breve consideração, já que o tempo está curto, e depois eu quero fazer duas perguntas pontuais. A primeira questão que é a consideração inicial é que eu tenho acompanhado com muita preocupação a situação a perspectiva, a tendência, né, como foi apresentada aqui pelo Flávio, né, a tendência de uma queda no regime de chuvas no estado de São Paulo e a perspectiva que alguns pesquisadores têm apontado, inclusive do ano que vem ser um ano particularmente grave desse ponto de vista. Isso e com todos os impactos do ponto de vista hídrico, do ponto de vista energético também, porque a crise hídrica resulta não apenas numa crise de abastecimento, com todas as consequências, e algumas delas veladas, como a gente viu em 2015, né? A gente tem visto, inclusive em algumas cidades, né, um certo racionamento velado. Isso, várias entidades de direitos humanos já têm apontado isso, principalmente nas regiões periféricas, né, ali da Grande São Paulo, mas também do ponto de vista energético e com todo o resultado, né, quer dizer, o impacto disso no ponto de vista da produção de alimento, do encarecimento do custo, numa situação de pandemia. Então, a gente vê que a confluência de crises que vai se colocando. E aí, na verdade, essa crise, eu acho que ela exige, e aí não é nenhuma possibilidade, mas a gente está no momento de que exige que a gente reveja modelos que têm sido implementados e praticados até aqui, né? Muito se tem discutido sobre a necessidade de revisão aí das práticas, enfim, e a gente acho que essa é uma urgência, rever os modelos, né? E aí eu quero aqui levantar apenas alguns pontos. Acho que isso exigiria um debate com mais tempo. Tem muita produção que tem sido feita nas instituições de pesquisa, pelas organizações ambientais, por exemplo, sobre a questão da gestão hídrica no estado de São Paulo. O Flávio disse aqui do sistema Cantareira, mas o fato é que
a Grande São Paulo não pode consumir as águas da sua própria bacia, o Alto Tietê, por conta da contaminação das suas bacias. O Rio Tietê, o Rio Pinheiros, a Billings, enfim, estão plenamente contaminadas e que não podem servir de abastecimento. E o que tem sido feito no estado de São Paulo não é o investimento na recuperação da bacia hidrográfica ali da Grande São Paulo, que é a maior concentração populacional no estado de São Paulo, mas tem sido adotado um modelo de transposição de águas, com conflitos, inclusive. O conflito da transposição ali na região do Vale do Paraíba, o conflito de transposição na região do Vale do Ribeira, e esse é o modelo que tem sido implementado, inclusive, com impacto aqui sobre a nossa região. Boa parte do esgoto produzido na Grande São Paulo não é tratado, né? Então, na verdade, a água que sai daqui vira esgoto e vira mais contaminação ali na Grande São Paulo, né? Então, eu acho que tem uma questão importante aí, que é o modelo que tem sido adotado. Tem sido adotado transposição de águas, quando se você poderia adotar um outro modelo, que é um modelo aí de tratamento, de investimento, tanto na perda de águas do processo de abastecimento, quanto no próprio tratamento e recuperação da bacia do Alto Tietê. O segundo ponto que eu acho que é importante frisar é a questão e aí foi colocado aqui, a questão dos reservatórios. Isso foi questão polêmica aqui nessa casa, tenho me posicionado bastante, assim, né? Eu e o Rossini, a gente já teve muitos debates sobre esse ponto, né, Rossini? Mas o que a gente tem visto, e a gente aqui em Campinas viveu isso, que em nome da construção dos reservatórios, houve um processo de flexibilização da legislação ambiental que protege os fragmentos de mata, principalmente aqui na região de Campinas, na APA de Campinas. Em nome da construção da barragem de Pedreira, e eu acompanhei muito de perto todas as audiências públicas realizadas pelo DAE, por conta da construção da barragem de Pedreira. A barragem de Pedreira, no projeto inicial, não estava previsto uma adutora, que é o que permitiria o processo de abastecimento dali. Agora, o DAE disse que está incluso uma adutora, mas prevê-se que o custo da adutora é maior do que o custo da construção da barragem. Em nome da construção dessa barragem, se alterou a lei da APA, que é a lei que protege os fragmentos de mata aqui da região da APA de Campinas, que é, digamos assim, maior produtora de água da nossa região. E a defesa, e isso, na verdade, isso lá na barragem de Amparo, né? O Rio Camanducaia, a ANA já considerou impróprio para uso, porque o Rio Camanducaia, ele não teria água, digamos assim, de qualidade para uso de abastecimento, e aqui no Rio Atibaia, esse projeto de construção da barragem do Rio Atibaia também embora o ex-prefeito Jonas Donizete tenha dito numa entrevista que era pasto degradado, é uma região com vários fragmentos, muito perto da Mata Ribeirão Cachoeira, e que pode trazer um impacto muito grande. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a questão dos reservatórios, e esse tem sido o modelo que tem sido adotado, mas tem sido feito a revelia e tem sido a construção dos reservatórios tem ocasionado na verdade tem sido usado como uma forma de uma frente de expansão e aí você flexibiliza a legislação, coloca em risco os fragmentos, e o que a gente tem visto aqui na APA de Campinas é principalmente, após essa flexibilização da legislação, está acontecendo uma expansão, como, por exemplo, a permissão da expansão urbana na região da APA, que também foi uma outra polêmica que nós tivemos aqui nessa casa. Então, na verdade, a construção dos reservatórios, vejo com muita preocupação quando um fato que é grave, que a crise de abastecimento é grave, a crise hídrica é grave, com impactos importantes, mas que, infelizmente, as respostas que têm sido dadas, elas são respostas que, no limite, agravam o problema, porque são
a gravidade da situação acaba sendo usada como forma para legitimar a flexibilização da legislação ambiental, a flexibilização que permite a supressão dos fragmentos, que é fundamental, inclusive para a garantia do regime de chuvas, né? Os reservatórios eles são interligados e a verdade é que com o regime de chuvas que nós estamos tendo, a gente tem visto aí que os reservatórios eles têm secado, como aconteceu em 2015, quer dizer, o Flávio apresentou aqui os dados, né? Os reservatórios estão abaixo, se a gente não garante a evapotranspiração, se não garante o ciclo da água e o regime de chuvas, e para isso é fundamental a proteção dos fragmentos, a recuperação das matas ciliares, é fundamental, porque senão é como se fosse, eu faço a imagem para as pessoas entenderem, é um balde vazio, né? Se você não enche o balde fica vazio, né? E fora outras questões, que acho que não vai dar tempo, mas tem aí a questão, né, o impacto, já tem se falado do impacto da ampliação do desmatamento na Amazônia, enfim, tudo que a gente está vivendo e coloca, eu acho que esse momento é um momento sério, com graves consequências, que exige uma reversão, uma mudança, uma alteração na forma de pensar os modelos e também a gente poder atacar as causas desses problemas. Para finalizar, eu quero fazer 2 perguntas. O Sidney comentou de 28 servidores, minha pergunta é se são 28 servidores na cidade de Campinas ou 28 servidores na região, eu não compreendi isso. E para o Kaiser, eu queria perguntar, assim, acho importante essa campanha, Barão Geraldo tem sido foco exatamente, né, de vários... ano passado a gente viu vários focos de incêndio, acho importante essa campanha educativa e que acho que é importante após esse processo que a gente tenha então indicadores, né, sobre a efetividade para que a gente possa ir monitorando, inclusive melhorando as iniciativas. Então essas são as 2 perguntas e agradeço aí as contribuições as contribuições das pessoas que estiveram aqui presentes. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra reunião para aprofundar esse debate, né? Eu acho que é muito importante tudo que a vereadora levanta aqui. Mas eu já vou, antes das respostas, passar também para o vereador Paulo Gaspar, que se inscreveu, para poder fazer suas considerações e questionamentos. Gaspar, palavra. Obrigado, presidente Rossini, obrigado a todos os presentes, o Flávio, o Sidney, o Oswaldo, o Francisco não falou ainda, não sei se vai falar, né? E a Mariana, todo mundo aí que está presente. A minha dúvida seria... O Francisco entrou na reunião, eu nem vi, mas eu quero cumprimentá-lo aí. Tá bom. Vai lá, Paulo. A minha dúvida seria em relação a reservatórios ou barragens que estão sendo feitas ou planejadas para a nossa região aqui do PCJ. Então, curto e grosso assim, né? Quais estão sendo feitas ou planejadas para a gente mitigar essa situação e não ter esses racionamentos aí, apesar do quadro crítico que a gente está vivendo. Obrigado. Ok, foi sucinto, hein? É bom, porque assim a gente tenta dar mais tempo para os nossos debatedores. Eu queria também aproveitar rapidamente, colocar alguns questionamentos, algumas perguntas. Primeiro, o Flávio, eu acho que eu vou deixar o PCJ por último, porque ele pode falar um pouquinho melhor em cima das considerações que a Mariana fez, inclusive essa visão de mudança do modelo de gestão, né, dos recursos hídricos atual, e também sobre essa questão dos reservatórios. Mas para o Sidney, além para depois ele falar um pouco da estrutura da Defesa Civil, essa quantidade de servidores, são só Campinas ou região? 2 perguntas, Sidney. Você falou que hoje nós temos monitoramento diário através de satélite lá da INPE, né, sobre os focos de queimada. Como é que é feita hoje a partir da detecção no fluxo, assim, o comando para o bombeiro? Como é que o bombeiro está conectado nisso, né, para a velocidade de resposta às ações, daquilo que é monitorado? Uma outra coisa, você falou da importância, da dificuldade que é você decretar um estado de emergência por conta da baixa umidade relativa do ar, enfim, das condições climáticas, né? Mas qual é a importância do município decretar
eventualmente, estado de emergência, né? Quais os benefícios que isso tem. Então, e depois o Kaisi pode falar aí, finalizar respondendo aí o que a Mariana perguntou. Basicamente é isso. Eu vou, assim, o Francisco entrou na reunião, me parece, então eu vou passar para o Sidney, para ele fazer as colocações dele, daí eu passo para o Flávio, talvez dividir com o Chico as respostas ou manifestações a respeito daquilo que a Mariana e o Paulo Gaspar trouxeram aí para o debate. Sidney. Cada cidade possui o seu quadro próprio, os municípios, para esse monitoramento e equipes de plantão 24 horas. Especificamente, 28 são só para a cidade de Campinas. Eles monitoram a cidade de Campinas. Tem um site resiliente.campinas que vocês podem acessar. Qualquer alerta que venha para a cidade, ele é publicado nesse site, 24 horas. Seja ele de uma frente fria, de uma chuva, de qualquer outra baixa temperatura, qualquer coisa é emitido nesse site, a missão principal. O que nós observamos em 2016, quando tivemos a microexplosão? A informação chegou para a cidade de Campinas 50 minutos depois do ocorrido. Então, isso teve uma revisão enorme de todos os sistemas de monitoramento federal, estadual. 50 minutos depois chegou o alerta para a cidade de Campinas. Então, esse sistema, toda vez que chega um alerta, ele é publicado no Diário Oficial. A outra questão focada em uma situação de emergência, estado de calamidade pública, eu entendo que ele é um regime de exceção. Ele não é para ser utilizado em situações é muito específico, ele requer um cuidado, porque ele te dá condições de excepcionalidade para contratação, sem licitação, uma série de dados que são relevantes e importantes. E o que nós entendemos é que, muitas vezes, numa situação como a de abastecimento público, ele será decretado do ponto de vista regional, estadual. Ele não será muito específico, às vezes, de um município, porque ele vai afetar uma região, como aconteceu com a pandemia. A pandemia, ele ficou debaixo de um guarda-chuva do Estado. O Estado decreta e os municípios enviam os relatórios específicos para o Estado, para homologação e reconhecimento do governo federal. Então, isso tem que ter um estudo muito detalhado de qual seria, em que nível isso vai trazer alguma mudança ou decretar uma situação de emergência. Só por um ato político, isso não representa nada. Então, precisa ter muito critério para uma decretação de situação de emergência e não só para dizer que está tentando fazer ou buscar recursos para alguma questão. Então, é um critério que deve ser adotado com muita cautela, porque o que nós falamos numa decretação, você não consegue fechar a conta depois. É muito difícil o fechamento de contas de um decreto de uma situação de emergência ou estado de calamidade pública. Isso é algo muito complexo. Então, é importante que esse assunto, na área de meio ambiente, traga esses assuntos que envolvam o pessoal de defesa civil para que comece a acompanhar dentro dos municípios qual é a vantagem ou a desvantagem de uma decretação, com essa pergunta que o vereador fez, e acho que ela é relevante nesse planejamento. Você está sem som, Rossini, seu som está desligado. Ah, perdão, desculpa. Não, para o Kaisi, rapidamente, naquilo que a Mariana falou, né? Se você está planejando ter indicadores de sucesso, dizemos assim, as ações, a gente tem como medir e monitorar depois o efeito disso, né? Tem sim. Obrigado, vereadora, pela pergunta. Sei da sua preocupação com o Barão Geraldo, a senhora mora aqui e acompanha bastante de perto. Nós não temos aqui na subprefeitura recursos humanos ou equipamentos mais sofisticados para fazer um monitoramento como gostaríamos. Então, eu conversei bastante lá com o Major Moura e o Tenente Bruno. Nós faremos uma avaliação dos chamados para Barão Geraldo 2020 e comparativamente agora 2021, de 1º de junho até o final de outubro, quando é o final aí oficial da época de estiagem. E temos também, contamos com a ajuda do CONSEG
através da Neuza, lá da presidente do Conseg Barão, como ela tem um sistema bastante abrangente de colaboradores do sistema de vigilância solidária, eles vão nos dando informações a respeito de ocorrências onde não houve necessidade de acionamento do Corpo de Bombeiros, mas de alguma forma aconteceu, seja queima de lixo doméstico, em praça, em ruas e etc. Eu imagino que no final a gente tenha já algum parâmetro para poder planejar até o outro ano. Legal. Obrigado. Agora eu passo, então, rapidamente aí para o Flávio. Não sei se o Francisco... Eu não estou vendo o Francisco aqui, viu? Mas quiser falar especificamente desses pontos levantados pela vereadora Mariana. Boa tarde, Rossini. Pelo vereador Hoje o Flávio é que tem a palavra. Eu estou na cobertura. Que bom, mas legal que você está acompanhando conosco aqui, Chicão. Parabéns pela iniciativa. O evento está maravilhoso. Prossiga, Flávio. Flávio? Hã? Se o Flávio estiver com algumas dificuldades... Espera. Só um minutinho aqui, travou aqui, ó. O Flávio travou. Está travado, Flávio. Agora pronto. Destravou. Pronto. Deu uma travadinha aqui de uns 5 segundos. Já estou com a palavra, Rossini? Tá, pode falar. Bom, então, fazendo aí um breve comentário a respeito aí da manifestação da vereadora, como do vereador, né, que nos acompanharam, né, realmente eu concordo, né, com a Mariana. Eu acredito que muitos dos modelos, né, que a gente tem hoje em dia, eles precisam ser revistos, né, isso é uma tendência global. A gente vê aí o crescimento das cidades, essa urbanização, né, você tem aí a canalização dos cursos d'água, a grande impermeabilização do solo, isso aí aumenta muito as vazões de pico, né? Você impede a infiltração de água no solo, também tem essa questão da degradação do meio ambiente, que é muito importante, esse crescimento desordenado das cidades, você acaba ocupando áreas de nascente, degradando a margem dos mananciais, a própria questão do tratamento de esgoto, como a vereadora mencionou, né? É um problema crônico, acho que em todo o Brasil. E cabe a nós, né, como gestores, né, municipais, né, e membros de entidades ambientais, contribuirmos com esse debate, né? Então, o consórcio recomenda aí, tem uma série de diretrizes do devido correto do uso e ocupação do solo, essa questão de você promover aí áreas verdes. Então, o nosso programa de proteção aos mananciais, onde a gente também incentiva essa recuperação das nascentes. Essa questão também de você incentivar por meio dos próprios vereadores, as casas de leis, né, essas legislações ambientais também passam um pouco por isso, né, que realmente é extremamente necessário para que a gente continue evoluindo, né, nessas questões. Quanto à parte dos reservatórios, é óbvio que ele é um tema bastante polêmico, né? Mas se nós olharmos para a questão do planejamento regional de disponibilidade hídrica, a gente observa pelos números de que as bacias PCJ, ela tem uma demanda superior à capacidade, né, de regularização das vazões, né? É uma disponibilidade hídrica crítica e os estudos, eles apontam a necessidade dessa ampliação. Então, lá em 92, o consórcio PCJ fez um estudo de ampliação da disponibilidade hídrica em parceria com o DE, onde já apontava a necessidade da implantação de 3 reservatórios aqui na bacia. Então, já respondendo um pouco a pergunta do Paulo Gaspar, né, que seriam os reservatórios de Amparo e Pedreira, né, no Rio Camanducaia e no Rio Jaguari, e o reservatório do Ribeirão Piraí, ali na região de Salto, né. Então, o reservatório de Amparo no Rio Camanducaia, né, ele já está em execução. A previsão da conclusão do reservatório é para dezembro de 2022. O reservatório de Pedreira, no Rio Jaguari,
ele também já está em construção pelo governo do estado de São Paulo, com a previsão de finalização dele para dezembro de 2021 agora. E o reservatório ali do Ribeirão Piraí, na região de Salto, ele ainda não está em construção, ainda está em processo de avaliação dos estudos, a questão das próprias desapropriações, e ele vai ser um reservatório importante ali naquela bacia do Capivari e Jaguari, principalmente do Jundiaí, né? Onde a gente viu ali que também é uma região que tem um déficit hídrico, e ele também vai viabilizar aí ampliações de vazões para atender toda a ampliação do entorno aí do aeroporto de Viracopos, principalmente ali região de Indaiatuba, Salto, Cabreúva, né? Aquela região ali. Existe também, vereador, um estudo sobre a possibilidade de implantação de mais um reservatório na região da bacia do Rio Corumbataí, mais aqui no lado ali de entre Rio Claro e Peúna. De certa forma, esses são, pelos estudos, né, as últimas possibilidades de barramentos aqui na bacia, né, em função já do crescimento urbano, das ocupações das cidades, né, a questão dos leitos, esses seriam as últimas possibilidades de barramentos que permitiriam aí essa ampliação da disponibilidade hídrica na região, né? Obviamente, existem aí uma série de implicações, como a própria vereadora mencionou a questão lá do reservatório de Amparo quanto à qualidade da água, mas já está sendo solucionado essa questão por um estudo do DE, onde vão ser destinados recursos para o tratamento terciário nos municípios ali de Amparo e Monte Alegre do Sul, então passando aí pela questão também do tratamento de esgoto, né? Então a nossa bacia, em função do crescimento dela e das necessidades, existe essa necessidade de que o tratamento do esgoto seja mais avançado para que você não inviabilize os reservatórios. Então está sendo feito a contratação de estudos para a execução de sistemas de tratamento de esgoto a nível terciário nesses 2 municípios, inclusive está previsto a execução de um sistema de tratamento de esgoto no próprio Rio Camanducaia. É uma tecnologia nova, né? É um sistema de tratamento que se dá no leito do rio, que também vai permitir com que as águas a serem armazenadas ali no reservatório de Amparo, elas não fiquem impróprias, né? E possam ser utilizadas aí para a ampliação da disponibilidade hídrica. Acho que era isso, Rossini. Não sei se respondeu tudo. Eu acho que sim, e de uma maneira bastante sucinta. Olha, já são 5h20, o pessoal aqui da Câmara está me sinalizando que eles vão ter que fazer uma parada aqui para rever a questão do sinal aqui da TV Câmara. Olha, foi uma pequena amostra da importância, da complexidade, da necessidade de aprofundarmos o debate sobre esse tema, né? A gente começou pontualmente de uma questão da disponibilidade hídrica, avançou, e aí, Sidney, talvez seja uma outra hora, um momento importante também para a gente conhecer um pouquinho, maior profundidade, né, essa missão da Defesa Civil. Né? Hoje você focou muito na preocupação, inclusive, com a questão da saúde pública, né, que está... A gente fala Defesa Civil, a gente pensa logo nessas ocorrências, emergências, combate a enchente, incêndio. Eu acho que a missão vai para além disso. E na fala também do Flávio, acho que ficou assim meio que evidenciada a importância, né, também da missão do consórcio, né, das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, como um elemento auxiliar aí no processo de gestão dos recursos hídricos. A Mariana, ela fez uma colocação que eu acho que é importante, Mariana, talvez em algum momento a gente chamar um debate específico, né, para aprofundar essa questão da segurança hídrica da nossa região e das soluções até aqui, então, apresentadas. E aquilo que é possível fazer de mudança de modelo em tempo e velocidade necessários para não comprometer a segurança hídrica da região. Mas, eu já estou me assinando a lanterna aqui. Quero agradecer Francisco pela participação, ainda que
como mais ouvinte, mas agradeço de coração. Flávio também, tua exposição foi brilhante, perfeita, bastante sucinta e objetiva. Sidney, mais uma vez também agradecer aí pela sua participação, e também ao subprefeito Oswaldo Cais aí por trazer umas informações. E agradecer à vereadora Mariana Conte, sempre presente, focada nessa questão. Obrigado, Mariana. Vamos sentar depois e discutir uma pauta da comissão que a gente possa aprofundar essa discussão, assim como o vereador Paulo Gaspar, que também tem participado conosco. Então, dessa maneira, eu quero encerrar aqui a 4ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, por uma necessidade aqui técnica, né? Mas agradecendo a participação de todos e aqueles que nos assistiram pela TV Câmara. Obrigado, um abraço, até a próxima. E aqui, ó, a equipe do cerimonial, o pessoal da produção, da TV, da Coordenadoria de Apoio às Comissões, né, que ficaram aqui para que a gente pudesse fazer a nossa reunião. Obrigado a todos, um abraço, até a próxima. São 17h25, hora então do fim desta reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini. Lembra você que, caso tenha perdido esta reunião ou outras programações das quais você tenha interesse, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Lá você acessa essa e outras reuniões na íntegra. E amanhã, no Câmara Total com Gabriel Castro, você confere um resumo de outros trabalhos que são realizados aqui na Câmara Municipal e outras notícias de Campinas e região. Para você, uma excelente noite e uma boa semana. Até mais. TV Câmara Campinas.